Paulo. Senhora professora doutora Elcia Esnarriaga de Arruda, diretora do Centro de Ciências Humanas e Sociais, neste ato representando a senhora professora doutora Célia Maria da Silva Oliveira, magnífica reitora da Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Na pessoa de quem cumprimento as demais autoridades presentes, queridos pais e familiares, caríssimos colegas, senhoras e senhores, boa noite. Eu quero. Ah, mas não para agora, é a oração. Sapientia, nenhum poder, um pouco de saber, um pouco de sabedoria e o máximo de sabor possível. Roland Barthes. Durante todo esse tempo, um muro enfim escalamos. E a cada percalço, a cada vontade de descer, alguém dizia, sobe mais. Mas na realidade, o que acontecia era que quanto mais subíamos, mais difícil tornava-se a escalada. E a descida prometia grandes estradas. Então não havia saída, era subir e subir. O primeiro desafio ocorreu pela ordem natural das coisas. Briófitas cobriam o muro e o tornavam escorregadio. A fim de que a subida fosse menos trágica, precisávamos ler os manuais. Saussure e o signo linguístico, Jonathan Culler e o que é literatura? Esses tipos de norteamentos eram complicados de início, mas sempre encontrávamos alguém que, com sua prática de ensino, conseguia nos fazer entender o que dizia. Depois de longo período dedicado ao estudo, período esse que nos mantínhamos agarrados a alguns galhos para evitar a queda, enchíamos os pulmões e mãos à escalada. E depois vieram aquelas partes que faziam com que subíssemos com mais velocidade, pois tínhamos onde encaixar os pés. Às vezes nos derrapava, mas isso era normal. O que, no entanto, nos deixava atônitos era quando alguém decidia descer. A faculdade foi, nesse tempo, aquele lugar que roubava a maior parte de nossas horas, o grande lar comum. A sala 1 foi o primeiro contato efetivo com essa nova casa. E como crianças bobinhas e desajeitadas, olhávamos para todos os lados, num deslumbramento quase infinito, repetíamos para nós mesmos, estou na Federal, consegui meu chocolate. Nos primeiros dias, éramos como morfemas, singulares e sozinhos. Passados ao nível sintático, estreitamos as relações. Que maravilha aqueles dias em que, depois de árdua subida, parávamos em alguma sombra de nossa imaginação e festejávamos aniversários, bebês que chegariam em meio ao percurso e arraiás, comemorando a diversidade de nossa língua, só. Sem falar no caderninho, onde tudo que saía da boca era sinônimo do que havia no enganoso coração das letras. Ah, quanta saudade de ouvir alguém dizer as asneiras linguísticas dos possíveis linguistas. Nós. Quem imaginaria um estudante de letras dizendo que P e B são bilíngues em vez de bilabiais? Ou que os fonemas F e V são surdos mudos? E que certas pessoas não têm tapas na língua? A engenhosidade de um caríssimo colega foi empenhada em registrar essas e muitas outras peripécias. E os dias se passavam sem que soubéssemos ao certo o que viria depois. Professores e professores, o lugar do conhecer. E entre todos, um nos perguntava, mas o que é escola? Percorremos também e de forma incansável os caminhos de La Mancha, de onde o próprio, engenhoso hidalgo Dom Quixote, nos conduziu às suas disparatadas loucuras da cavalaria andante. Hoje, depois de alguns escorregões e arranhões, estamos aqui, no topo do muro,
mas espero que ninguém esteja de fato em cima do muro. Nunca, e espero que nunca, ao olharmos para todos esses dias fragmentados em nossa memória, esqueçamos-nos daqueles mais felizes. Mesmo de quando trocávamos festas, cinemas e badalações por um encontro marcado, não só com Sabina, mas também com Clarice, Machado, Chaucer, Cervantes. Tornando o discurso um pouco sisudo, quero me lembrar que apesar de nossa tendência pacífica, pacata, mais feliz, nos envolvemos em muitas guerrilhas, lutamos com nosso apoio verbal, sintático e semântico contra as astúcias de complicadas situações. Nossas bocas não paravam de falar, discutir, debater. É claro que não tínhamos tanto tempo assim. E é por isso que a aula de literatura inglesa tornava-se um palco de debates. O nosso tempo realmente era precioso. E por isso, as lições de Oscar Wilde aprendemos enquanto ele escrevia o retrato de Dorian Gray. A partir do momento que nos decidimos pelas letras, e aqui fala como quem de fato decidiu irrevogavelmente por elas, não deve existir para nós maior encantamento que o de ensinar aquilo que ouvimos do sussurro quente da boca das palavras. Afinal, o que fizemos nos estágios se não ensinar? É certo que as palavras, embora meio mornas, tentaram romper a crisálida e voar. Os alunos que as receberam, por sua vez, tornaram-se os responsáveis pela maneira com que as aconchegariam em seus ouvidos. Agora é hora de começar outra escalada, mas a inversa, aquela que se faz ao contrário. E cada um de nós vai saber. A nossa escola maior nos ensinou as estratégias básicas do alpinismo. Acredito que por nossos próprios arranhões, saberemos o que não fazer quando se sobe. Tomando emprestadas as palavras de Alfred Tennyson, digo que somos uma parte de tudo aquilo que encontramos em nosso caminho. Em nome da Turma de Letras 2009, deixo aqui manifesta a imensa gratidão a Deus, familiares, amigos e a vocês, professores, por nos conduzir a essa fonte de onde descobrimos o saboroso encanto que jorra das palavras. Obrigada.